esse livro sagrado, no livro de Salmos, número 121, versos 1 e 2. O salmista disse assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A Bíblia diz no verso de número 2 que a resposta ela veio de imediato. O teu socorro veio do Senhor, que criou os céus e a terra. Ora, para que o salmista ele expressasse, olhando aos céus, e fizesse uma indagação, dizendo, olhando aos céus e proclamando, e ao mesmo tempo perguntando, de onde virá o meu socorro? É lógico, ele estava passando por uma situação difícil, complicada, e acredito que todos nós, em dado momento de nossas vidas, passamos também por situações complexas, que às vezes nós não sabemos nem como administrar. Todavia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, no livro escrito aos Romanos, no capítulo de número 8, verso de número 28, a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, se são todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, isso implica dizer que as coisas ruins que vez ou outra vêm sobre as nossas vidas também atendem a um propósito divino. Porque quando o apóstolo Paulo ele está escrevendo aos Romanos, ainda no capítulo de número 5, versos 3 e 4, diz a palavra do Senhor, ele relatando aos Romanos, ele fala: sabemos que as tribulações, ou seja, as lutas, elas geram perseverança, a perseverança gera experiência, e a experiência gera esperança. Mas quando nós estamos semelhante ao salmista, olhando para as lutas e olhando aos céus e buscando um socorro do alto, isso nos diz que todos os recursos na horizontal eles já se esvaíram, ou seja, nós já recorremos a A, a B, a C, a amigos, a parentes, e nós não encontramos uma solução, nenhuma saída. Aí nós nos lembramos que existe um Deus que ouve orações, louvado seja o nome do Senhor. Porque o mesmo salmista, no Salmo de número 34, verso de número 17, ele brada e ele diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Só que existe dado momento em que nós estamos passando por grandes lutas que nós ficamos desesperados, porque nós não sabemos como resolver. Mas calma, a Bíblia diz ainda sobre lutas e tribulações que nesse momento, isso está em Romanos capítulo de número 8, verso 26, quando nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos nem o que fazer nessas horas, aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vou parafrasear isso para você com outro texto sagrado. A Bíblia diz, no Salmo de número 103, verso de número 14, o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Ou seja, isso é misericórdia divina. Ele entende, ele percebe que você sozinho não pode vencer essa luta, que você sozinho você não é capaz de permanecer de pé.
fé, então o Espírito de Deus leva aquilo que você não sabe transformar em orações, ou seja, você só geme, você só chora, então ele decodifica esse choro, ele decodifica essa dor e ele leva até a presença de Deus, transformando essa oração numa intercessão suave às narinas do Criador. Aí é justamente nessa hora que nós entendemos aquilo que o próprio Senhor Jesus disse no livro de João, capítulo de número 15, verso de número 5. Ele está olhando para os seus discípulos e ele disse: sem mim nada podereis fazer. Sim, é isso mesmo. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Sem a misericórdia e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não somos nada. Todavia, há um outro extremo, quando nós confiamos nele, quando nós depositamos a nossa fé nele, aí tem uma recompensa, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 4, verso de número 13, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Então, entre o verso 1 e o verso 2 do Salmo de número 121, há uma lacuna, e essa lacuna é o espaço necessário dentro de um tempo determinado, como a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, verso de número 1, que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. Esse espaço agora, preenchido com os adoradores, com aqueles que acreditam nessa palavra, eles estão aqui porque existe um propósito divino para nós estarmos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então nele nós podemos todas as coisas. Agora, para sair de um extremo, que é aquilo que está em João, capítulo 15, verso de número 5, sem ele nós não podemos nada, e ir para Filipenses capítulo 4, verso de número 13, nele eu posso todas as coisas, eu preciso de fé. E esse evento que a prefeitura de Angicos, através do seu prefeito e das suas secretarias, organizaram para acontecer na noite de hoje, é um evento que produz fé no meu e no teu coração. Veja bem o que é que a Bíblia diz sobre fé. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1. A Bíblia diz que a fé é a certeza, é a convicção daquilo que você não está vendo, mas você sente que vai acontecer. E discorrendo mais um pouquinho ainda nesse capítulo de número 11, no verso de número 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus acreditem, creia que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, quando eu acredito, mesmo todas as circunstâncias, mesmo todas as coisas dizendo o contrário, isso é moeda valiosa nos céus, porque é necessário fé. E quando eu acredito, o apóstolo Tiago, ele está escrevendo no capítulo de número 4, verso número 8, e ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Como é que eu chego a Deus? Por meio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 35: portanto não lanceis fora a vossa fé, porque ela tem uma grande recompensa. Agora, como é que a fé nasce no nosso coração? É justamente através de sua palavra, porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo de número 10, verso de número 19: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus? Dá um sinalzinho assim com a mão. Isso está sendo gerado fé. A palavra já foi cantada através dos louvores, ela está sendo ministrada agora e ainda vai continuar sendo ministrada por outros louvores. Isso é fé necessária para que eu tome posse daquilo que eu tanto quero. E aí o salmista, ele está nessa questão dizendo: eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? E é justamente nessa hora que a minha fé é provada.
Mas quando eu sou provado, quando eu sou fustigado com as lutas dessa vida, não é para que eu venha recuar, retroceder, não. Muito pelo contrário. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo de número 24, verso de número 10, se no dia da angústia de mostrares frouxo ou fraco, quão pequenas serão as tuas forças. Ou seja, eu não posso me entregar. Determinado cidadão chamado Henry Ford, ele disse isso daqui: quando tudo conspirar contra você, lembre-se que o avião só decola contrário ao vento. Ou seja, quando as lutas elas vierem de forma avolumada contra a tua vida, não recue. Não volte atrás nem para pegar impulso. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 10, verso de número 39, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Ou seja, a cidade de Angicos não é daquelas que retrocedem, a cidade de Angicos é daquela que avança. Louvado seja o nome do Senhor. É nesse momento que a resposta vem dos céus. O teu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O socorro de Angicos, o socorro de José, o socorro de Maria, o socorro de Francisco, o socorro de Francisca, o meu socorro, o seu socorro, o socorro dessa cidade vem de Deus. Por favor, fiquem de pé. Quero encerrar essa mensagem com oração. Por mim, eu passaria a noite toda aqui citando o verso bíblico. Eu passaria a noite toda pregando a palavra do Senhor. Pastor, podia pegar em sua mão? Pode. Olhe comigo, José Ivanaldo. Oro sim. Vamos orar por José Ivanaldo e por toda a cidade. Vamos abençoar, prefeito, a sua cidade. A Bíblia diz, essa palavra é específica para você. Romanos capítulo número 13, verso 1, fala sobre autoridade. E a Bíblia diz que toda alma esteja sujeita à autoridade. A autoridade dessa cidade está sobre o Senhor. O Senhor tem a chave dessa cidade. E com esse movimento de fé, o Senhor abriu as portas para que Deus adentre dentro da administração de vossa pessoa. E que o Espírito de Deus, que é o maior poder que existe. Havia no grego 8 definições para a palavra poder. Inclusive o verso que citei para o Senhor, em Romanos capítulo 13, a palavra empregada no grego, no original, é tronos, que se refere a um poder político, que é transitório, é passageiro. E nós aprendemos na administração, na cadeira de administração, que um poder limita outro poder. E a palavra que Lucas empregou para a descida do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 1, verso número 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. A palavra empregada lá é dinamis, que é a palavra mais forte, que é um poder sem fronteiras. Ou seja, o Senhor abriu as portas de sua cidade para que o maior poder que existe adentre, e que esse poder reine sobre a vossa administração, e que os planos dessa administração para esse mandato, para essa cidade, eles possam acontecer paulatinamente, porque a Bíblia diz que feliz é a nação, e eu posso parafrasear na noite de hoje: feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. Que Deus seja Senhor da cidade de Angicos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, eu te louvo por esse evento. Eu te agradeço e te louvo por esse povo, por as igrejas aqui representadas, independente da placa denominacional. Eu te louvo, eu te agradeço pelo prefeito dessa cidade, pelos vereadores, pelos secretários e secretárias, Pai, por essa administração. Eu invoco as tuas bênçãos, Pai.
olhando para os céus como o salmista fez, e te peço que a tua bênção possa estar sobre a cidade de Angicos, o seu prefeito e os seus moradores, Pai. Que os índices de criminalidade nessa cidade caiam, que os índices de analfabetismo caiam, que os índices de depressão caiam, que os índices, as síndromes que possam pairar sobre essa cidade caiam, e que qualquer potestade, Pai, que paire sobre essa cidade seja dissipada no nome santo do Senhor Jesus. Que a partir dessa noite, Pai, o Senhor dê novos rumos, novos aires, e que a cidade de Angicos possa ser conhecida nacionalmente como uma cidade de índice elevado de adoração ao Senhor e ao Altíssimo Deus. Eu abençoo todos que estão aqui, meu Deus, invocando a tua bênção sobre as suas vidas, sobre as suas famílias e sobre os seus lares, no nome de Jesus, e todos dizem amém.